Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia de trabalho, hoje que é 2 de junho, de 2020, e a aula de hoje ela está voltada para as crianças, que são leitoras de sílabas, para esse grupo que nós percebemos que já avançaram para as sílabas. O tema dessa semana é órgãos sensoriais, É esse sistema que é muito importante para a criança com deficiência, para manter equilibrado, bem modulado e, consequentemente, manter ela mais equilibrada, mais focada, Então, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato é muito importante para as crianças e a gente precisa estar conhecendo, até que ponto está muito desregulado, até que ponto ela está muito inquieta, sem conseguir prestar muita atenção, o barulho está muito alto, o ouvido está escutando demais, então bota a mão no ouvido. Sente cheiro de forma excessiva, o paladar é muito restritivo, Então, tudo isso a gente passa a perceber com atividades simples, que nos mostra, enquanto professores, terapeuta ocupacional e mães, como anda o sistema sensorial da criança. E para iniciar a prática de hoje, que ela vai trabalhar leitura, escrita e oralidade, transversalizando com a AVD. Então, nós vamos trabalhar hoje, começando pela visualização do vídeo, os 5 sentidos para a criança, E aí, nesse vídeo, vocês vão trabalhar a nomenclatura correta dos órgãos dos sentidos. Visão, que são os olhos, olfato, o nariz, paladar, a língua, audição, os ouvidos e o tato, as mãos. Então, nós vamos trabalhar isso para que consolide na criança. E vamos trabalhar órgão por órgão, começando pelo tato. De preferência que a gente possa organizar esses 5 órgãos em 5 locais diferentes dentro da nossa casa, levando a criança de um canto para o outro para tornar a prática mais dinâmica, tá bom? E tomar mais tempo e vocês poderem fazer alguma coisa bem produtiva com eles. Então, no tato, vocês vão organizar dentro de uma sacola plástica vários itens, tipo lixa de unha, tecido, algodão, pedra, escova de dente, borracha. E aí vão conversar com eles, por exemplo, o que é o tato, Mostre o tato para mim. Você já viu pessoas que não têm as mãos? Nós chamamos essas pessoas de deficiente físico, Então, onde limpamos o tato, as mãos? Na pia do banheiro, de preferência, E aí você vai conversando com ele, ver se a criança aceita vedar os olhos com uma toalhinha, com uma tirinha, com alguma coisa, para ele colocar a mão na sacola e tirar objeto por objeto. E ao tirar, ele vai ter que dizer se é áspero, se é liso, se é enrugado, se é pesado, se é maneiro, E aí ver se ele consegue adivinhar apenas pela sensibilidade do tato, que objeto é esse. E aí vai passando para o outro. O olfato, vocês vão programar em outro canto os cheiros. O cheiro do perfume, o cheiro do sabonete, o cheiro de um produto de limpeza leve, Por exemplo, um sabão, um detergente, nunca que boa, mas o amaciante, que é cheirosinho, para ver se a criança tem conhecimento e consegue identificar esses cheiros de flor, cheiro que você tiver em casa. E depois, o terceiro é o paladar. Lá na cozinha, colocado em colheres, você bota 4 sabores, O açúcar representando o doce, o sal representando o salgado, o limão, azedo. E se você tiver algo em casa que seja amargo, você também coloca para ver se a criança consegue identificar esses sabores, tá certo? O próximo, o quarto, vai ser a visão. A visão, você vai escolher um cômodo da casa que seja escuro, banheiro, por exemplo, quando a gente fecha a porta. E apagar a luz, e quando apagar a luz, é escuro. Quando acende, é claro. A luz apagada é noite, a luz acesa é dia. O que é que a gente vê quando está escuro? O que é que a gente vê quando está claro? E assim você vai vendo com ele, trabalhando essas questões. E por último, a audição,
que eu vou mandar um vídeo com vários sons e você vai colocar o vídeo, ele vai ter que só ouvindo identificar que som é esse. Lá tem som de ambulância, lá tem som de porco, lá tem som de cachorro, lá tem som de água, de chuva, e você vai ver se ele consegue identificar apenas pela audição. Essa proposta, se você vê que ela é muito longa, você pode estar trabalhando também, dizendo à criança, dando um prêmio no final, né? Com algum estimulador, uma coisa que ela goste, né, de comer, por exemplo, um sanduíche, se você tiver em casa, se ela gostar, um bombom, aquilo que você acha. E o prêmio, se ela conseguir passar por todas as etapas, no final dessa maratona, ela pode ser premiada com alguma coisa. Ou usar o celular um tempo, né? Você vê o que é que a criança gosta, tá bom? Para estimular que ela comece e termine todas essas atividades, tá bom? Concluindo a atividade de oralidade, nós vamos para a atividade de escrita das crianças leitoras de sílabas. A primeira questão é a mesma dos meninos leitores de letras. Nós vamos trabalhar a letra V, né, contextualizada com a palavra visão, né, que o interessante é que a criança escute o som do V, principalmente no início das palavras, e a visão é algo que nós estamos trabalhando, né, a importância da visão. Se eles já viram alguém que não tem visão, essa pessoa é chamada de deficiente visual, é bom que diga isso para ele, que ensine isso a ele. E nós vamos ver quantas letras tem visão e quantas vezes abrimos a boca para visão. Visão. Então, visão tem 2 sílabas, né? Depois vamos selecionar as consoantes e as vogais. Posteriormente, vamos apresentar a família do V. O VA, o VE, tudo direitinho. E só relembrando que quando eu apresento isso para a criança, eu preciso pensar em palavras que iniciem com essas sílabas, para que ela realmente consiga escutar nesse momento e contextualizar o que a gente está trabalhando. 2. Siga os códigos e forme palavras. Nós temos aqui, ó, lá, vi, to, lo, lu, vo, ca, ve, va. Você pode primeiro ler essas sílabas e depois identificar os códigos, ó. Va, ca. Então, vaca. Então, vou escrever aqui embaixo a palavra vaca. E assim, sucessivamente, vou formando as palavras. Aqui é leia a palavra e ligue corretamente, né, ao objeto. Então, você vai estimular ele a ler as palavras, né? Vaca, vela, viola, vovó e vulcão. E vai levar ele ligando, né, a todas as palavras. No final, ele pode dar um colorido na atividade, para deixar mais alegre, mais bonita. Então, é isso. Fica com Deus. Um beijo e vamos lá nesse novo formato de aprendizagem. Tchau!